Bom, senhores, vamos aí então na resolução do exercício 2 que fala o seguinte. Pedro e Paulo diariamente usam bicicletas para ir ao colégio. O gráfico abaixo mostra como ambos percorreram as distâncias até o colégio em função do tempo em certo dia. Com base no gráfico, considere as seguintes informações. Item 1. A velocidade média desenvolvida por Pedro foi maior do que a desenvolvida por Paulo. Então vamos lá, para a gente poder calcular a velocidade média, a gente faz isso daqui, ΔS sobre ΔT. Não importa se o movimento é uniforme, uniformemente variado, ou se é um movimento variado até, que não é comum aparecer. Falou em média, velocidade média, ΔS sobre ΔT. Então vamos lá. Vou fazer em vermelho aqui o do Pedro. O Pedro é a linha cheia. Então olha só. O Pedro ele começou lá na posição 0, tá vendo no gráfico? E após 600 segundos, aliás, 600 segundos não, um pouco antes, ele chegou aqui, ó. Percebam que para o Pedro, esse instante aqui dele é um instante 500 segundos, tudo bem? E percebo que ele saiu da posição 0 e chegou lá na posição 1600. Então vamos lá. A velocidade média do Pedro, que é o que eu estou fazendo em vermelho para vocês, tá? Vai ser o ΔS que ele percorreu de 0 até 1.600, portanto ele andou 1.600 metros, dividido pelo intervalo de tempo, que foi de 0 até 500 segundos. Corta 2 zeros com 2 zeros em cima e embaixo, fica 16 dividido por 5. 16 dividido por 5 vai dar uma velocidade média de 3,2 metros por segundo. Só fazer bonitinho aqui. Esta é a velocidade média do nosso amigo Pedro. Beleza? Vou fazer em verde agora do Jorge. Aliás, do Jorge não, do Paulo. Estou misturando os nomes já, hein? Então, olha lá. O Paulo, ele parte desta posição. Estou fazendo em verde, ó. Tá vendo lá no gráfico a bolinha verde? E ao final de 600 segundos, no caso o Paulo vai andar até o final, até os 600 segundos, ele chegou também na posição 1600. Só que 100 segundos depois que o Pedro, certo? Então, olha lá, a velocidade média do Paulo, vou chamar de PA, para diferenciar do Pedro, né? Ele andou quanto, senhores? Percebam que ele sai de uma posição intermediária entre 0 e 400, ou seja, esse valor aqui é o 200. Então, o ΔS dele é a posição final do Paulo menos a posição inicial. Estão lembrados que ΔS é a posição final menos inicial? Então, para o Paulo vai ficar 1.600 menos 200. Tudo isso dividido pelo intervalo de tempo dele, que no caso foi de 0 até 600 segundos, né? Então, levou 600 segundos. 1.600 menos 1.200 dá um total de 1.400. Dividido pelos 600 segundos. Aqui 2 zeros cortam 2 zeros. Então, vamos ter que fazer a continha aí, que é 14 dividido por 6. Isso dá uma velocidade próxima, tá? Um valor bem próximo, de 2,33 metros por segundo. Em outras palavras, nós vamos falar que a velocidade do Pedro é maior que a velocidade do Paulo, certo? A do Pedro vale 3,2, enquanto a do Paulo só 2,33. Então ele fala que a velocidade do Pedro é maior que a do Paulo, significa que o item 1 está verdadeiro. Beleza? O 2. A máxima velocidade foi desenvolvida por Paulo. Meninos, velocidade máxima, maior valor de velocidade. Lembra que nós falamos? Lá vimos que no gráfico espaço por tempo, quanto maior a inclinação da tua reta, mais rápido o móvel está se desenvolvendo. Então, olha só. Percebam que Pedro, vou fazer em vermelho, ó. Percebam que Pedro, ele tem esta inclinação primeiramente, olha lá, ó, certo? Depois ele fica em repouso, perceba que ele ficou em repouso aqui, tá vendo? Ó? Porque ele ficou parado na posição 800, né? O tempo passou e ele continuou na posição 800.
Aí ele andou de novo com uma certa inclinação menor que a primeira. Estão vendo que é menor que a primeira? Então ele andou, mas não tão rápido como antes, né? E aí, de repente, ele volta a ter uma velocidade maior, parecida com a inclinação do primeiro trecho aqui. Esse é o gráfico representado do Pedro, tudo bem? Ele está falando na alternativa que quem teve a maior velocidade foi o Paulo. Então vamos ver o do Paulo agora? Olha cá. O Paulo começa o movimento com essa inclinação. Percebo que é uma inclinação menor que a vermelhinha do Pedro aqui, né? Depois, o Paulo também fica parado num certo intervalo de tempo. Ó, percebo que durante o tempo passando, ele continua sempre na posição 1000 metros. E por último, ele volta a ter uma inclinação, uma variação, só que essa inclinação não é tão alta como a inclinação do Pedro. Peão, eu não consigo entender quando você fala inclinação. Inclinação da reta em relação ao quê? Meninos, sempre em relação à horizontal. Olha aqui, ó. Pega a inclinação da reta sempre em relação à sua horizontal. Olha só que bacaninha, quer ver? Vou desenhar em preto aqui, ó. Olha o ângulo de inclinação na primeira reta aqui, em relação ao eixo X, a reta azul. Olha o do Paulo, que é a reta verde, a inclinação que ele teve. Depois o Pedro aqui vermelhinho, ó, que tem uma inclinação bem baixa, um ângulo pequeno. O Paulo aqui nesse ponto, ó, já tem uma inclinação um pouco maior, mas olha a inclinação da reta do Pedro aqui, que é a reta vermelha, certo? Então é sempre analisar o ângulo de inclinação da reta, da sua curva característica, em relação à horizontal. Percebam que a reta mais inclinada para nós é a vermelha, né? Olha aqui pro tio. Se eu pegar essa reta vermelha do Pedro aqui, ó, ela é mais inclinada que essa reta verde do Paulo e também é mais inclinada que essa reta verde do Paulo. Tá vendo a inclinação dela maior em relação à horizontal? Então, obviamente que nós já concluímos que é o Pedro quem tem a máxima velocidade e não o Paulo, como disse na alternativa, né? Então aqui está errado Paulo, seria Pedro, portanto o item 2 está falso. Ok? E o 3? Ambos estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo durante seus percursos? Olha só. O Pedro, ele está aqui, ó. Vou fazer uma bolinha preta aqui quando ele parou e ficou parado até nesse instante aqui, ó. Tá vendo? Percebam que foi do instante 100 segundos até o instante 250 segundos. Então percebo que o Pedro, ele ficou parado por 150 segundos, né? Deixa eu só apagar aqui porque borrou. Vou escrever de novo. Então, instante 250 segundos. Então, o tempo de parada, o tempo que ficou parado, olhando no gráfico do Pedro, foi de 150 segundos, ou seja, do instante 100 até o instante 250. E o Paulo? O Paulo é o verdinho, ó. Vou fazer em cor verde aqui para vocês. Olha lá. Ele parou nesse instante aqui, que também indica o instante 250, né? E voltou a andar nesse instante aqui, que é o instante 350. Então, do 250 até o 350, percebam que o tempo de parada do Paulo, ele dura 100 segundos apenas. O Paulo fica 100 segundos apenas parado. Então, quando ele fala que ambos estiveram parados pelo mesmo intervalo de tempo, isso daqui está errado, né? Eles ficaram em tempos diferentes. Portanto, o 3 está falso. Somente a alternativa 1 é verdadeira. Isso dá para nós a alternativa... Aliás, somente o item 1 é verdadeiro. Isso nos dá a alternativa A. Belezinha, senhores? Dúvidas nos exercícios, vocês mandam o WhatsApp por gentileza, tá? Não fica guardando aí a dúvida de vocês. Um grande abraço.